A pescaria de hoje, o que era para ser só um fim de semana no mato, virou um daqueles causos que desafiam a fé, a lógica e até o bom senso. 3 pescadores, um rio afastado, e um padre que aparece do nada no meio do mato, com batina, terço e até óleo santo no bolso. Será que foi só imaginação? Ou o rio Catingoso esconde muito mais do que peixe no fundo? Segura firme na vara, respira fundo e vem comigo, porque tá começando mais um conto do anzol. E esse, meu amigo, é daqueles que até o anzol treme. Meu nome é Ademário José de Paula, tenho 58 anos, moro em São Felipe do Mato Grosso e sou conhecido por aqui como o homem que fisgou um tambaqui usando um anzol feito de clipe de papel. Mas isso é outra história. Sou daqueles pescadores raiz, dos que carregam na mochila farinha, sal grosso, rádio de pilha e uma cachaça chamada Desce Rasgando. Gosto de pescar desde moleque, quando acompanhava meu tio Enéas às margens do rio Pedra que Brilha, um afluente torto e meio marrento, mas que guarda os melhores redutos de traíra da região. Dessa vez, eu estava animado. Fazia tempo que eu não tirava um fim de semana só para mim, sem gritaria de neto, sem vizinho tocando sertanejo universitário às 7 da manhã. Só eu, meu velho molinete e 2 parceiros de confiança, Donato Ferreira da Cunha, que tem a voz mais fanhosa do município, e Valdir Lopes de Andrade, conhecido por pescar ouvindo música clássica no radinho. A ideia era simples: acampar 2 dias à beira do rio Catingoso, um lugar que poucos se arriscam a visitar por causa da trilha fechada, dos mosquitos com sede de sangue e do boato de que aparece gente vestida de branco no meio do mato. Besteira, claro. Partimos numa sexta-feira bem cedo, o céu ainda azul anêmico, com as mochilas lotadas de mantimentos e as varas amarradas com corda no bagageiro da moto do Donato, que tremia tanto que parecia uma britadeira com rodas. A trilha até o Catingoso leva umas 2 horas se for com calma. E com o Donato no comando, a gente levou 3h30. Cada vez que ele via uma borboleta diferente, parava para tirar foto com um celular tão velho que ainda usava aquele botão central redondo. Valdir, paciente como sempre, vinha tocando Chopin no radinho enquanto mastigava a castanha do Pará com casca e tudo. O sol foi subindo preguiçoso no céu, pintando tudo de laranja e amarelo queimado. O cheiro do mato era forte, terra úmida, folhas secas e aquele perfume indecifrável que só floresta fechada tem. O barulho das cigarras parecia orquestra de escola de samba ensaiando e os passarinhos se xingavam de galho em galho como se fosse debate político. Quando chegamos ao ponto marcado, beira de um trecho calmo e profundo do Catingoso, o rio parecia um espelho empoeirado. As árvores se curvavam sobre as margens, como se cochichassem entre si. Havia uma pedra grande, perfeita para sentar e armar as tralhas, e uma clareira com sombra onde montamos as redes. Mas o que me deu um calafrio foi o detalhe seguinte. Havia um banco de igreja jogado no meio do mato, meio encostado numa árvore torta. Um banco de madeira escura, com entalhes de flor de lis e um pedaço de hóstia colado no canto. "Que danado é isso aqui?" perguntei. "Rapaz, parece coisa de missa no mato", comentou Valdir. Donato, supersticioso que só, benzeu-se 3 vezes. Tomou um gole de água benta que ele mesmo carrega, mas que eu sei que é só pinga com anis, e disse: "Se esse banco for do capeta, a gente tá lascado." Ignorei. Afinal, pescador que se deixa intimidar por móvel litúrgico não merece traíra. Montamos o acampamento com aquele entusiasmo típico do primeiro dia. Armei a rede entre 2 árvores robustas, pendurei meu bornal com os talheres de lata e preparei a churrasqueira portátil. Foi aí que começou o estranhamento. Primeiro, os passarinhos sumiram. Pararam de cantar como se alguém tivesse apertado um botão. Depois, escutamos o som de um sino distante. 3 badaladas lentas, abafadas, como sino de missa, só que vindo do meio do mato. Donato arregalou os olhos. "Vocês ouviram isso, né? Pelo amor de Deus, não fui só eu." Valdir parou de mastigar. Eu dei risada. Capaz de ser vaca com cinto. Aqui tudo usa guiso, até galinha. Mas no fundo, uma pontada de arrepio subiu pelo meu pescoço. Mesmo assim,
Seguimos como se nada. Fogo aceso, primeira cerveja aberta, iscas sendo preparadas. O cheiro de linguiça com alho dominou a clareira. Donato cortava cebola com uma faca cega, enquanto Valdir afinava o radinho para pegar um sinal melhor. E acabou sintonizando, sem querer, uma estação religiosa que dizia: "O Cordeiro está entre vós." Reconheci o sinal. Ele desligou na hora. "Esse rádio nunca falou coisa que presta", resmungou. O fim da tarde chegou pintando tudo de dourado. As nuvens viraram algodão queimado no céu. A água do rio cintilava calma, refletindo as cores como uma pintura. Estávamos prontos para jogar a primeira isca quando ouvimos uma voz, fraca, sussurrada, mas clara. "Filhos meus, por que viestes até aqui?" Silêncio. Só os grilos se atreviam a continuar seu trabalho. Donato deixou cair a vara. Valdir olhou em volta como se procurasse onde esconder um pecado. E eu, Ademário José de Paula, homem vivido, pescador calejado, só consegui dizer: "Isso aí não foi peixe." Depois daquela voz fantasmagórica soprando no meio do mato, "Filhos meus, por que viestes até aqui?" O clima ficou mais gelado que o fundo do isopor. Donato fechou a cara como quem levou bronca de padre. Valdir ficou tão branco quanto a tapioca que trouxe para o café da manhã. E eu respirei fundo. Peguei minha vara de pesca e fiz o que qualquer homem de bem faria. "Se for para morrer, que seja fisgando um peixe bom", murmurei, jogando a linha no rio com a mão firme. Donato ainda se recuperava do susto sentado no banco da igreja abandonado, agora oficialmente batizado por nós de Banco do Juízo Final. Toda vez que ele tentava levantar, o banco rangia, como se sussurrasse: "Fica aí, pecador, ainda não acabou." Valdir, tentando manter a normalidade, pegou sua vara ultra leve, que ele mesmo montou com grafite de taco de sinuca, e foi até a beira do rio. Ligou o radinho de novo. Desta vez, sintonizou música instrumental. Só piano, mas mesmo assim, parecia trilha de suspense. Eu puxei o balde de isca e vi que os lambaris estavam meio desmaiados. Donato jurava que era mal olhado. Botei uma massinha caseira que aprendi com meu avô. Farinha, alho socado, cachaça e um pingo de corante vermelho, só para chamar atenção. Joguei de novo. O som do rio era calmo, quase hipnótico. Água deslizando, folhas dançando com o vento e, de repente, pá! Um galho caiu lá no fundo do mato, fazendo a gente dar um pulo. "Isso foi um javali?" perguntou Valdir, olhando para mim. "Javali não tem voz, não. Aquilo lá foi gente", comentou Donato, limpando o suor da testa com a barra da camisa. "Mas de gente mesmo, ali, só nós três. E talvez o espírito do coroinha que perdeu a missa no século passado." Resolvi não dar trela para paranoia. Sentei na pedra, com a vara equilibrada nos joelhos e a cerveja entre os pés. Valdir improvisou um suporte de bambu para a dele. Donato, ainda com medo, armou a linha e ficou vigiando com uma vara em uma mão e um terço na outra. Tinha mais fé na reza que na isca. Dali a meia hora, o clima mudou. A conversa começou a fluir. Donato contou da vez que tentou pescar lambari com arroz doce. Valdir lembrou da pescaria no Lago Salgado, onde pegou uma bota velha cheia de minhoca viva. E eu contei da lendária pescaria no canal de esgoto da antiga fábrica de curtume, onde fisguei o que jurava ser uma piranha, mas era um saco de arroz cozido. Entre uma risada e outra, eu senti um puxão. Leve, tímido, mas puxão. "Rapaz, tem bicho aí?" murmurei, com a coluna ereta como cachorro caçando. Puxei com calma. A linha vinha tensa. "Vem coisa boa." Donato e Valdir se aproximaram, os três em volta da vara. A linha foi subindo, vibrando, e então emergiu uma camiseta branca, toda molhada, com uma cruz vermelha estampada no centro, bem no estilo Socorro Divino. Silêncio. "Alguém tá lavando roupa de padre no Catingoso?" perguntou Valdir, tentando quebrar o clima. Donato se benzeu 3 vezes e recitou o Pai Nosso completo, versão cantada. Joguei a camiseta pro lado, dei um nó reforçado na linha e voltei à pescaria. Porque, se tem uma coisa que pescador aprende cedo, é a ignorar o improvável. Ainda mais quando o improvável começa a molhar suas tralhas. Começamos a fazer um churrasquinho improvisado com linguiça e cebola. A grelha torta, o carvão mais fumaça que fogo, mas o cheiro era bom. Valdir botou um molho estranho que dizia ser
secreto da avó, mas que tinha gosto de vinagre com açúcar mascavo. No meio da refeição, escutamos passos vindo pela trilha. Passos calmos, lentos, de alguém usando sandália de couro batida. Todos congelamos. De trás da vegetação, surgiu um homem de batina branca, chapéu de palha e um olhar calmo de quem tinha acabado de sair da adoração. "Boa tarde, irmãos. A paz esteja convosco", disse ele, com a voz mansa. Valdir deixou a linguiça cair na brasa. Donato derrubou o copo de cerveja no próprio colo. E eu me levantei. "O senhor é padre?" "Já fui", disse o homem sorrindo. "Hoje só caminho onde o silêncio me chama." O ex-padre, ou sei lá o que fosse, se aproximou com calma, olhou nossas tralhas, o peixe que ainda não havíamos pego, e apontou para o banco de igreja encostado na árvore. "Trouxeram ele de volta?" "Já estava aí quando chegamos", respondi. "Que bom. Agora posso terminar a missa." Ele sentou-se no banco, cruzou as mãos, fechou os olhos e começou a rezar em latim. Donato desmaiou na sombra. Valdir caiu sentado e começou a murmurar. "Isso não está acontecendo." E eu fiquei ali, em pé, com a vara na mão, vendo o senhor de batina orando no meio do mato, como se nada no mundo fosse estranho. Só sei que naquele instante o sininho da vara do Valdir tilintou. "Eita!" gritei, puxando ele de volta para o mundo. Fisgamos. Era um dourado bonito, amarelo reluzente, lutando com força. Talvez a bênção tenha sido real. Ou talvez, naquele canto do Catingoso, só existam histórias que preferem não ser explicadas. Donato acordou com a cara grudada no chão de terra batida, resmungando "Amém", como se tivesse sonhado com o Papa. Valdir ainda estava de olhos arregalados, segurando um pedaço de linguiça chamuscada com a mesma firmeza que seguraria um crucifixo. O homem de batina, por sua vez, permanecia sereno, sentado no banco de igreja velho, como se fosse domingo e ele tivesse que entregar um sermão à beira do rio. Só que ninguém ali queria saber de palavra divina naquele momento. O que a gente queria mesmo era saber de onde danado esse sujeito tinha saído. "O senhor mora por aqui?" perguntei, tentando manter a educação, mesmo com o coração batendo no ritmo de tambor de escola de samba. Ele sorriu, cruzou as mãos e disse: "Eu caminho com a fé, filho. Por onde ela me leva, ali estou." Valdir, sempre mais lógico que místico, resolveu arriscar. "Tá certo, mas como chegou até aqui?" "Porque a trilha é fechada e a gente não viu ninguém vindo. Nem todo o caminho é visível aos olhos", respondeu o homem, olhando fixamente para o rio. Donato fez menção de correr de novo, mas tropeçou na própria sandália. Eu o segurei pelo colarinho e cochichei. "Calma, se for assombração, pelo menos ele é educado." Foi então que o tal ex-padre, ou sacerdote andarilho, como se intitulou depois, fez algo que nos deixou ainda mais desconfiados. Pediu um prato. "Aquela carne cheira bem. Vocês permitiriam que eu dividisse dessa refeição com os irmãos?" A gente se entreolhou. Era esquisito. Mas negar comida a alguém, mesmo que apareça do mato rezando em latim, não é coisa que se faz por aqui. Servimos um prato com linguiça, arroz e uma generosa colherada da farofa do Valdir, que estava mais seca que a garganta do Donato. O homem comeu devagar, em silêncio. E quando terminou, limpou a boca com um pano branco que tirou da manga da batina e, em seguida, tirou do bolso um pequeno frasco âmbar. "Trouxe algo em troca, uma unção especial", disse ele, oferecendo o frasco, "para trazer paz e fartura à pescaria." Donato, já um pouco mais corajoso depois de ver que o homem comia e não flutuava, foi o primeiro a pegar o vidro. "O que tem aqui?" "Tan, um óleo sagrado que só funciona se for derramado na água com fé verdadeira", respondeu, com um tom de voz tão sério que até o vento parou por um segundo. Valdir pegou o vidro, cheirou e fez careta. "Tem cheiro de azeite de dendê com hortelã. Milagre se faz com o que se tem, irmão." E ali estávamos nós, 3 homens no meio do mato, sendo doutrinados por um sujeito que surgiu do nada, falava como bispo e carregava molhos de tempero espiritual no bolso. Mas, como todo bom pescador, decidimos ir até o fim da bobagem. Levamos o frasco até a beira do rio e, com um teatrinho improvisado, Donato derramou o conteúdo bem no centro do poço do Catingoso, dizendo em voz alta:
Que venha peixe gordo, que afaste espinho e que o anzol nos traga alegria. O líquido se espalhou na superfície como óleo de fritura. Borbulhou um pouco e sumiu. Esperamos. 1 minuto. 2. Silêncio. Valdir pigarreou. Nada. A fé é paciente, disse o ex-padre. Mas aí, alguma coisa aconteceu. A água começou a ferver. Literalmente. Pequenas bolhas subiram à tona. A superfície ficou turva, como se um redemoinho minúsculo tivesse se formado ali no centro. Tem peixe! Gritou Donato. Mas não era peixe. Uma figura emergiu da água, flutuando por um instante antes de boiar. Um saco plástico preto, amarrado, inchado. Parecia um pacote com alguma coisa dentro. A gente congelou. Valdir deu 2 passos para trás. Eu puxei um pedaço de galho e, com cuidado, fui puxando o saco até a margem. Abri. Dentro, uma batina igualzinha à do homem. Molhada, rasgada e com o nome bordado no canto. Padre Olavo S. Xavier. Donato gritou. Valdir sentou de novo, sem força nas pernas. Eu encarei o homem que agora olhava para a batina com um sorriso sereno. Padre Olavo morreu nesse rio há 20 anos, disse ele como se estivesse narrando um documentário. Então, quem é você? Perguntei com a voz embargada. Ele se levantou, deu um passo para trás e falou. A pergunta certa é, para que eu vim? E com isso, tirou o chapéu, fez o sinal da cruz e sumiu mato adentro, sem correr, sem barulho. Só desapareceu, engolido pela vegetação. A gente ficou paralisado por minutos. O radinho do Valdir chiou, tocou 3 notas de piano e desligou sozinho. A gente morreu? Perguntou Donato, sem piscar. Se morreu, a cerveja tá quente demais pro céu. Respondi, tentando não desmaiar. Passamos o resto do dia olhando para os lados. Não pescamos nada. Nenhum peixe sequer mordeu a isca. O rio parecia raso, quieto, em luto. Mas o mais estranho foi o banco de igreja. À noitinha, ele não estava mais lá. Sumiu. Como se tivesse ido embora com seu antigo dono. E nós, 3 pescadores duvidando da sanidade, da fé e das leis da física, passamos a noite sem dormir, rezando com uma mão e segurando a faca de churrasco com a outra. A noite no acampamento foi das mais longas que já vivi. O fogo da fogueira estalava, mas parecia não esquentar. O rio, que durante o dia era manso e até bonito, agora fazia barulhos esquisitos, como se conversasse consigo mesmo em outro idioma. Donato ficou encolhido na rede, coberto até o pescoço com a lona térmica, segurando o terço como se fosse espada. Valdir, que dizia não ter medo de nada, passou a noite acendendo o incenso que ele trazia na mochila para espantar mosquito, mas que claramente era para espantar assombração. E eu fiquei de guarda, sentado numa pedra, com minha faca de desossar peixe no colo e 1 litro de café forte na mão. Ninguém dormiu, nem roncou. Só o radinho do Valdir tocava baixinho umas músicas clássicas que naquela madrugada pareciam trilha sonora de filme de terror. A ideia era amanhecer, desmontar tudo e ir embora o mais rápido possível. A pescaria tinha virado outra coisa, um encontro místico, uma história que se recusava a ser explicada. E como dizem por aqui, quando o mato fica mais quieto que igreja fechada, é porque tem coisa demais escutando. O sol nasceu devagar e cinza, sem aquele amarelo bonito de pescaria. As árvores pingavam o orvalho, como se estivessem chorando. Começamos a desmontar o acampamento com pressa. Donato, nervoso, guardava as coisas de qualquer jeito. Valdir tentava fechar a barraca, mas a lona ficou presa num galho e ele começou a xingar em francês. Um hábito estranho que ele diz que aprendeu vendo desenho animado. Eu recolhia as varas de pesca, que, curiosamente, estavam todas emboladas, como se alguém tivesse trançado os anzóis de propósito durante a madrugada. Quando terminamos, nos reunimos um instante ao lado da fogueira apagada. Seguinte, comecei, olhando para os dois. A gente não vai contar isso para ninguém como aconteceu, tá claro? Nunca! Gritou Donato. Se eu contar que um padre fantasma apareceu no mato e derramou óleo bento no rio, o povo vai me internar. A gente pode dizer que não pescou nada porque choveu, sugeriu Valdir. Ou porque o rio estava seco, emendei. O importante é não falar de missa no mato. Nunca. Em canto nenhum. E assim, com a promessa de silêncio,
Pegamos a trilha de volta para casa. Só que a trilha não era mais a mesma. O caminho parecia mais longo, o mato mais fechado. Era como se estivéssemos andando dentro de um labirinto natural. Donato andava resmungando baixinho. Valdir suava como se tivesse febre. E eu sentia como se algo estivesse observando a gente de trás das árvores. Depois de 2 horas andando sem parar, começamos a ouvir barulho de carro. Corremos na direção do som e, finalmente, saímos da trilha. Mas não no mesmo lugar de onde havíamos entrado. Estávamos no cemitério municipal de São Felipe do Mato Grosso, no Portão dos Fundos, uns 4 quilômetros longe da entrada do rio Catingoso. Isso aqui tá errado, disse Donato com a voz trêmula. A trilha não dava aqui, comentou Valdir, com os olhos arregalados. A gente não passou por cruz nenhuma na ida, confirmei, olhando em volta. O silêncio era pesado, e a coisa só ficou pior quando, perto do portão, vimos um cartaz desbotado colado no muro, com uma foto antiga e os dizeres: Missa em memória de Padre Olavo S. Xavier. 20 anos de desaparecimento. Última vez vi. Trilha do Catingoso. A mesma batina. O mesmo nome. O mesmo olhar sereno. Donato caiu sentado no chão. Eu sabia. Era ele mesmo. Era o bicho. Gritava. Valdir, quieto, tirou o boné, fez o sinal da cruz e olhou para o céu nublado. A gente recebeu uma visita. Eu, Ademário José de Paula, não sabia mais o que pensar. Se tudo aquilo tinha sido delírio coletivo, milagre, castigo ou sorte. Só sei que naquele dia a gente saiu do mato com mais perguntas que peixe e carregando uma história que nem a mãe da gente ia acreditar. Chegamos em casa exausto, sujo, com cheiro de fumaça e folhas secas grudadas no corpo. Minhas netas perguntaram: Vovô, pegou muito peixe? Eu olhei nos olhos delas e respondi: Peguei sim, um daqueles que ninguém vê, mas que muda sua cabeça. Donato nunca mais pescou no Catingoso. Diz que sonha com sino toda vez que tenta. Valdir voltou lá sozinho meses depois e disse que o banco da igreja apareceu de novo, mas que não teve coragem de sentar. Eu nunca mais voltei, mas toda vez que passo perto daquela região, eu abaixo o volume do rádio, seguro firme no volante e penso: por que viestes até aqui? E sigo em silêncio. Tem história que a gente vive, e tem história que vive na gente. Essa do padre no mato, por mais que o tempo passe, ainda me visita. De vez em quando, no silêncio da tarde, quando o vento sopra meio torto pelas janelas da varanda, eu escuto um barulho de sino, e um arrepio sobe, como se o rio Catingoso passasse bem ali atrás da minha casa. Hoje em dia, toda vez que sento no bar do Itamar, com um copo de cachaça e um pratinho de torresmo com limão, alguém me cutuca no ombro e diz: Ademário, conta de novo aquela pescaria da batina molhada. Eu suspiro, dou um gole fundo e começo. Era uma sexta-feira, tempo quente, e a gente resolveu ir pescar no Catingoso. Donato, que hoje anda de bengala e jura que virou evangélico depois daquele dia, sempre que ouve a história balança a cabeça e diz: Eu avisei. Quando o mato chama de madrugada, é porque não quer você lá. Valdir, que agora tem um canal de vídeos de pescaria, só pescaria leve, sem mistério, insiste que foi tudo coincidência. Mas até hoje, não consegue ouvir sino sem olhar por cima do ombro. E eu conto tudo, sem tirar nem pôr. Com direito à voz do padre, ao banco de igreja, ao óleo sagrado e a batina emergindo das águas como cena de filme. Tem quem ria, tem quem arregale os olhos. Teve até um sujeito de fora que me disse: O senhor tem muita imaginação, viu? Ao que eu respondi, com a calma de quem já viu mais coisa do que devia: Meu amigo, imaginação é coisa de quem nunca pescou sozinho no mato. Porque pescador de verdade sabe, o rio guarda segredos. Alguns viram peixe, outros viram história. E tem aqueles que nem deveriam ser puxados com anzol. Teve uma vez, há pouco tempo, que levei meu neto mais velho para pescar no açude da Fazenda São Luís. Coisa tranquila, sem mato, sem trilha. Ele perguntou: Vô, é verdade aquela história do padre? Eu olhei para ele, sorri com o canto da boca e disse: Menino, se fosse mentira, você acha que eu ia inventar um padre que desaparece depois de derramar azeite santo no rio e sumir na trilha do cemitério?
Ele riu, disse: Vô, você podia escrever um livro, mas pescador não escreve livro. Pescador fala alto no bar, repete história no churrasco e ensina as crianças a fazer anzol com latinha de refrigerante. É assim que a lenda vive. Hoje em dia, quando me perguntam o que eu pesquei naquela viagem, eu digo: peguei uma missa no meio do mato, peguei um terço de pavor, peguei o silêncio mais pesado que já senti na beira de um rio. E eles riem, acham que é poesia, mas só quem já pescou onde a água é funda demais para o anzol entende o que é pescar o inexplicável. Ficam as lições. Primeira, se ouvir sino no mato, volte. Segunda, nunca aceite óleo misterioso de homem de batina. Terceira, e mais importante, nem todo peixe que escapa é azar. Às vezes, é livramento. E para encerrar, eu sempre digo isso, batendo no peito e levantando o copo de cerveja. A melhor pescaria não é a que enche o balde, é a que enche a memória. E essa, meu amigo, até hoje, está entornando lembrança. E aí, pescador, gostou dessa história do Ademário e o padre misterioso do mato? Pois é, tem pescaria que não traz peixe, mas entrega uma história que vale por uma tonelada de tilápia. Se você curtiu esse caos, já deixa o like. Comenta aqui embaixo qual foi a coisa mais estranha que já te aconteceu numa pescaria. E se inscreve no canal para não perder os próximos relatos malucos do mundo da vara e do anzol. Aqui no Contos do Anzol, toda semana tem uma nova aventura cheia de mato, risada e surpresa. Até a próxima e cuidado com o sino no mato.